Nesta aula, abordaremos o processo de filtragem no domínio frequência. Também trataremos de algumas transformações lineares nesse domínio e discutiremos os papéis das informações de amplitude e fase no espectro de Fourier. Nós já aprendemos a realizar o processo de filtragem no domínio espacial por meio da operação de convolução. Neste caso, utiliza-se um operador de vizinhança. Mas, de acordo com o teorema da convolução, o processo de filtragem também pode ser obtido por meio da multiplicação ponto a ponto no domínio frequência. Neste caso, os elementos de uma máscara são multiplicados pelos coeficientes do espectro de Fourier. Ainda no domínio espacial, aprendemos como realizar de forma bastante eficiente diversas transformações lineares, como, por exemplo, ajuste de brilho, ajuste de contraste e o negativo de imagens. Nessa aula, mostraremos como realizar as mesmas operações no domínio frequência. Nesse caso, o nosso objetivo é apenas realizar um exercício sobre o nosso entendimento do domínio frequência. O processo de filtragem no domínio frequência inicia pela obtenção do espectro da imagem utilizando a DFT. Aqui temos uma representação do espectro da imagem do cameraman. O processo de filtragem, então, será obtido pela multiplicação de uma máscara que modulará os elementos do espectro. Lembrando que a componente DC, ou seja, o valor associado ao coeficiente da frequência 00, se encontra na primeira posição do espectro e este espectro é também periódico. Assim, as frequências elas aumentam radialmente da posição 00 em direção ao centro. Mas, conforme já mencionado, como o espectro é periódico, é conveniente aplicar uma operação de shift que desloca a posição ou componente DC para o centro deste espectro deslocado. Neste caso, teremos as altas frequências crescendo radialmente do centro em direção às bordas da imagem, o que provê uma forma bastante conveniente de especificar kernels ou máscaras de convolução no domínio frequência. Assim, vamos ilustrar o processo para o caso da imagem do cameraman. Primeiro, conforme já mencionado, iniciaremos obtendo o espectro desta imagem. Bom, vamos iniciar então com o exemplo de um filtro passa-baixas ideal. Aqui representado por essa máscara, onde os elementos em branco possuem o valor 1 e os elementos em preto o valor 0. Notem, existe uma transição brusca entre a faixa de frequências que gostaríamos de preservar e aquelas que gostaríamos de eliminar. Neste caso, o filtro é chamado de um filtro ideal. Trata-se, portanto, de um filtro passa-baixas ideal neste caso. Um exemplo bastante simples para começarmos a nossa discussão. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que, como trata-se de uma imagem digital, os valores da máscara são colocados num grid regular e notem, portanto, que o filtro, a máscara, não corresponde a um círculo perfeito. Bom, ao fazermos a multiplicação ponto a ponto entre o espectro e a máscara, lembrando que ambos têm que ter o mesmo número de elementos, obtemos então o valor do espectro filtrado. Aqui a imagem foi reduzida em tamanho para que pudesse então ser adequadamente representada no slide. Naturalmente tem as mesmas dimensões desses outros elementos. Notem que, por conveniência do processo de filtragem, foi aplicado então um deslocamento, um shift da frequência 00 para o centro aqui dessa representação espectral. Para que possamos aplicar a transformada inversa de Fourier e obtermos o resultado filtrado, nós vamos precisar reverter esse processo, desfazer o shift, e, portanto, os elementos aqui foram deslocados para as bordas. Notem que esta máscara foi criada utilizando um programa para desenhar imagens, no caso o Paint, e portanto ela nem se encontra necessariamente exatamente no centro. Notem que aqui vocês percebem isso,
esse deslocamento, pequeno deslocamento do ponto central aqui do espectro. Bom, uma vez aplicado, então, aplicada a transformação inversa, a transformada inversa de Fourier, no caso, a sua versão discreta, obtemos a imagem filtrada. Percebam, então, que trata-se de uma imagem borrada, né? Foram eliminadas altas frequências, a imagem ficou borrada. Mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o fato de que observamos aqui também um efeito de ringing ou anelamento, né? Essas várias cópias, essas ondulações ao redor das arestas, né? Em torno das arestas. Isso decorre do fato da utilização de um filtro ideal, ou seja, de uma transição brusca, e nós revisitaremos essa questão em breve. Vamos considerar agora, então, o caso de um filtro passa-baixas ideal. Neste caso, eu estou utilizando também uma máscara binária, que é o complemento da máscara utilizada para o filtro passa-baixas ideal. Neste caso, os elementos em branco correspondem ao valor 1 e os elementos 0 correspondendo aqui à região em preto. Ao multiplicarmos a máscara pelo espectro, nós obtemos esta representação, onde os elementos de baixa frequência tiveram seus coeficientes zerados. Novamente, precisaremos aplicar a transformação inversa do shift, trazendo de volta a componente DC para a posição 00, e aí aplicamos a inversa da transformada discreta de Fourier, obtendo assim a imagem filtrada, a versão passa-altas obtida por meio também de um filtro ideal. Assim como no caso do filtro passa-baixas, a utilização de um filtro ideal vai também introduzir aquele efeito de ringing. Mais um exemplo, aqui para uma outra imagem. Vamos considerar então a obtenção do espectro a partir da transformada discreta de Fourier. A partir desse, então, nós podemos utilizar a mesma máscara, o mesmo filtro ideal, filtro passa-baixas ideal, no caso, para o domínio frequência. Fazendo a multiplicação ponto a ponto, obteremos o seguinte espectro filtrado, aplicando então o FFT Shift novamente, né? Desfazendo a operação de Shift, temos agora o espectro já pronto para a aplicação da transformada inversa, obtendo assim a imagem borrada. Vocês podem observar novamente o impacto dos ringing artifacts, do efeito de ondulação, né? Ou anelamento, como preferir. Tá? Vamos agora, então, para o caso do filtro passa-altas ideal, para a mesma imagem, nós obtemos, seguindo o mesmo procedimento, este espectro aqui. Novamente, o que aparece em preto foi removido, todos os coeficientes foram removidos. Isso quer dizer que nós vamos reconstruir uma imagem a partir de senos e cossenos, mas apenas aqueles associados às frequências que foram preservadas. Antes, sempre precisamos desfazer o shift e aí, ao final, aplicamos a transformada inversa, obtendo então este efeito das arestas, mas aqui também afetado pelas ondulações, por ringing artifact. Esse é o momento adequado para nos perguntarmos o que causa então aqueles artefatos de ondulações. Conforme eu já havia mencionado, isso decorre do uso de um filtro ideal, ou seja, um filtro em que há uma transição brusca entre a região, a faixa do espectro a ser preservada e aquela a ser eliminada. E este fenômeno é conhecido pelo nome de Gibbs fenômeno, ou fenômeno de Gibbs. De acordo com o teorema da convolução, mais uma vez, vejam a importância dele, a gente pode explicar o que está acontecendo. Então, de acordo com o teorema da convolução, multiplicação por essas máscaras binárias, aqui a máscara A representando o filtro passa-baixas ideal e a máscara B representando o filtro passa-altas ideal, a multiplicação por essas máscaras no domínio frequência é equivalente à convolução
pela IDFT destas máscaras no domínio espacial. Bom, se aplicarmos a transformada inversa dessas máscaras, nós obteremos a seguinte função, que chama então um sinc, uma função sinc, mas nesse caso truncada. O sinc ele tem um suporte infinito e como a gente está limitado a um certo número de pixels, porque vejam, o nosso espectro tem um certo número de componentes de frequência e a gente já sabe que no caso da DFT e a sua inversa, nós vamos obter sempre o mesmo número de elementos correspondentes, nós temos um filtro com suporte truncado. E este truncamento leva, então, à introdução dos artefatos de Ring. Se este filtro ele pudesse se estender indefinidamente, aqueles artefatos não ocorreriam. Entretanto, não é possível, na prática, representarmos e manipularmos filtros, máscaras de tamanhos infinitos, né? Bom, analisando esta imagem, vejam vocês que eu estou representando aqui a mesma máscara, né? Ou seja, o mesmo kernel no domínio espacial para essas duas máscaras. Quase isso, vou explicar melhor. Notem o seguinte, se nós representarmos a máscara B como 1 menos a máscara A, e notem, essas são máscaras complementares, binárias, com valores de 0 e 1 complementares, e, portanto, isso aqui se aplica, e aplicarmos, por exemplo, a IDFT à máscara B, notem que aplicar a IDFT à máscara B é o mesmo que aplicar a 1 menos a máscara A, e isto é algo que pode ser aproximado do seguinte modo. A IDFT da máscara B, ou seja, o filtro para o domínio espacial, vai ser obtido obtendo menos os valores aqui para a máscara A, obtidos para a máscara A, exceto pela posição 00. No caso, lembrem, a posição 00 acumula todas as componentes, as intensidades de todos os elementos presentes nas máscaras, de todos os pixels presentes na máscara. E, portanto, no caso, o termo DC, ou seja, o elemento correspondente à frequência 00, né, quando uma vez invertido, ele terá aqui um valor maior, uma magnitude maior para o caso da máscara B, que contém mais elementos 1, do que para o caso da máscara A, que possui muitos zeros e apenas poucos elementos 1. Mas todos os demais coeficientes terão exatamente o valor do coeficiente em A apenas com seu sinal trocado. Tá? E como aqui nós estamos representando o valor absoluto, né? Estas máscaras terão a mesma estrutura, exceto naturalmente que no ponto 00, notem aqui estamos deslocados do Shift, para o caso da máscara B, nós teríamos um valor maior. Bem, e o que podemos falar sobre a função sinc? A função sinc corresponde à função obtida quando se aplica a transformada de Fourier a um filtro box 1D. Ela tem, conforme eu já mencionei, um suporte infinito. E ela é definida da seguinte forma. Sinc de um certo valor de parâmetro, m, corresponde ao valor do seno de π vezes m dividido por π vezes m. Então, considerando o caso de uma imagem e filtros, portanto, rotacionalmente simétricos, notem que a gente utilizou uma máscara circular, ela quase um círculo perfeito, não exatamente um círculo, por conta das restrições do grid regular da imagem, né? Mas aproxima bastante, então, um filtro sinc que seria rotacionalmente simétrico. E aqui eu represento para vocês um filtro sinc, ou uma função sinc truncada porque eu estou utilizando aqui um certo número de componentes, ela não se estende até o infinito, e para o valor de m igual a 1. Então, notem, o sinc em 1D
ele representaria, por exemplo, uma seção, né? Se a gente pudesse cortar esta função utilizando um plano que passa pela origem, né, e alinhada então a esses eixos aqui, nós teríamos o sync em 1D. No caso dessa função, é uma versão rotacionada deste elemento. Uma observação importante a fazer é que, para o caso de máscaras rotacionalmente simétricas, utilizadas então como filtro passa-baixa no domínio frequência, à medida em que o raio da máscara aumenta, o que vai acontecer é que a frequência associada à função sync, ou ao nosso kernel sync, vai também aumentar, fazendo com que esta região que pondera mais os elementos, no caso da imagem, né, no domínio espacial, acabe ficando reduzida. Veja bem, à medida em que nós aumentamos a região no domínio frequência a ser preservada, naturalmente nós estamos reduzindo o borramento, portanto, estamos considerando vizinhanças cada vez menores no domínio espacial. Uma observação muito importante a ser feita aqui é que quando nós consideramos o caso das funções ou das máscaras ideais para os nossos filtros passa alta e passa baixa, mostrados anteriormente, né? Os filtros ideais, máscaras binárias, o que nós obtínhamos, na verdade, devido ao fato de que as bordas daqueles círculos eram irregulares em função da discretização, né, no grid da imagem, nós não obtínhamos sinks perfeitos, nós obtínhamos aproximações de sinks truncados. Se nós, entretanto, utilizarmos uma versão truncada de sinks ideais, o que nós vamos obter são máscaras que não são binárias, e isso ocorre justamente pelo fato do sync estar truncado. Caso o sync se estendesse indefinidamente, né, nós teríamos então máscaras perfeitamente circulares e com valor constante. Mas, novamente, isso não é possível na prática devido à impossibilidade de representarmos máscaras ou kernels com suportes infinitos. Ok, então o que nós podemos fazer para reduzir a ocorrência desses artefatos de ringing? No domínio frequência, nós devemos então utilizar máscaras que não tenham transições bruscas, transições, né, sharp. Então, alternativas que nós temos, e a propósito, essas alternativas vão estar substituindo o artefato de ringing por um pouco mais de borramento. Estas alternativas incluem, por exemplo, a utilização de máscaras gaussianas como filtros passa-baixa, ou nós podemos utilizar algumas funções chamadas de funções de janela, né, para suavizar as transições nas bordas das máscaras originais. Suponha que você quisesse utilizar uma máscara com perfil arbitrário, nós poderíamos então estar suavizando essas transições por meio de operações de janelamento, que são operações que farão multiplicação ponto a ponto entre a máscara desejada e esta nova máscara que representa uma janela. Vamos tentar então ilustrar isso. Nós temos como exemplos de funções de janelamento também a função gaussiana, mas outras duas janelas são bastante utilizadas na prática. Uma, a janela de Hamming, e a outra, a janela de Ham. Aqui nós temos ilustrações, por exemplo, como seriam essas máscaras representadas aqui em tons de cinza, preto representando 0 e branco representando o valor 1. Né? Aqui temos uma representação para uma máscara ou uma janela gaussiana, a janela de Hamming e aqui a janela de Hahn. Notem que elas são todas muito parecidas, mas não são exatamente iguais. E por isso eu coloquei aqui uma representação, uma plotagem tridimensional das respectivas janelas. Notem
que, apesar de muito semelhantes, há diferenças. A gente pode observar, por exemplo, na largura deste lobo, né, entre as máscaras, assim como também nos limites aqui da máscara. Por exemplo, no caso da janela de Hahn, ela converge para zero, ela tem valor zero nas bordas, enquanto que para a máscara ou janela de Hamming isso não acontece, assim também como no caso da máscara gaussiana. Nós vamos agora, então, utilizar o exemplo de um filtro gaussiano, ou seja, nós não vamos estar utilizando o processo de anelamento aqui, mas estaremos sim utilizando diretamente uma máscara gaussiana para ilustrar os processos de filtragem, tanto passa-baixas quanto passa-altas. Então, neste caso, nós temos uma máscara gaussiana, né, com sigma de 120 pixels. Notem, portanto, que há um decaimento, uma suavização do centro, onde ela vale 1, até as bordas, onde ela tende a zero. Nunca vai ser zero, mas ela chega muito próximo de zero. E aí, ao fazermos a multiplicação ponto a ponto, nós obteremos este resultado. Novamente, precisaremos fazer a transformada ou shift inverso, melhor dizendo, e aí aplicar a transformada inversa, obtendo agora sim uma imagem filtrada, notem o borramento, mas sem o impacto daqueles efeitos de ringing, de anelamento, né? Notem que esse é o resultado que coincide com os valores ou os resultados que vocês obtiveram quando aplicaram convolução utilizando o filtro gaussiano no domínio espacial, e nós já vamos entender em breve por quê. Antes disso, vamos considerar aqui o caso de um filtro passa-altas. Neste caso, o que nós fizemos foi complementar aquela função gaussiana, ou seja, a função agora, a nossa máscara, ela foi obtida como sendo 1 menos a máscara gaussiana que tínhamos anteriormente. E nesse caso, então, mais uma vez, temos aqui o espectro filtrado. Vamos desfazer o shift e aplicar a transformada discreta inversa, né? E obtemos assim, então, as arestas ou a representação da imagem filtrada, né, utilizando esse filtro passa-altas. Bem, no caso do filtro gaussiano, ou de um filtro passa-baixas em geral, nós podemos também aplicá-los a imagens coloridas. Naturalmente, como você já sabe, precisamos aplicar isso a cada um dos canais da imagem independentemente. Neste caso, por uma questão de ilustração apenas, eu estou mostrando o espectro que seria da imagem em tons de cinza, de uma imagem em tons de cinza. A imagem colorida filtrada em breve se revelará. Bom, naturalmente, se eu for calcular a transformada de Fourier, obter o espectro de cada um dos canais para a R, G e B, os três serão diferentes. Então aqui nós estamos, repito, mostrando apenas de forma ilustrativa o espectro da versão em tons de cinza da imagem. E repito, o processo precisará ser aplicado, no caso de imagens coloridas, para cada um dos canais, e a imagem filtrada resultante será obtida pela recombinação dos três canais filtrados. Então, com essa explicação, vamos ver como ficaria esse espectro aqui filtrado após o desfazer o shift e a imagem colorida assim obtida. Tá? Notem novamente, a gente não sofre aqui dos artefatos de anelamento. Tá? Ok, mas qual é a relação, então, entre a utilização de uma máscara gaussiana no espectro para fazer filtragem e a utilização de um filtro gaussiano no domínio espacial? Bem, a transformada de Fourier de uma função gaussiana é também uma função gaussiana. Um outro fato de extrema relevância é que
ambos são reais, ou seja, eu parto no domínio espacial de um filtro, tá? Representado então por uma função real, e o seu espectro também será real. Além disso, e aqui uma observação extremamente importante, é que os desvios padrões das duas gaussianas, ou seja, a gaussiana no domínio espacial e a gaussiana no domínio frequência, eles possuem comportamentos recíprocos, ou seja, à medida em que um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Então, vamos observar aqui a seguinte situação. Considerem, então, duas funções gaussianas aqui representadas, elas podem estar representando tanto o filtro no domínio frequência quanto no domínio espacial, né? E se nós, então, aplicarmos a transformação que leva para o domínio complementar, ou seja, em estando no domínio espacial, aplicaríamos a DFT. Estando no domínio frequência, aplicaríamos a IDFT. E o que nós observamos, então, é a seguinte relação. Então, para esta gaussiana, obteríamos, como resultado da transformação, esta outra aqui, e para uma gaussiana maior, uma outra menor ainda. Bom, isso, na verdade, é um fato bastante intuitivo, visto que uma gaussiana maior no domínio espacial, ela vai produzir uma maior quantidade de borramento, ela vai misturar as contribuições de uma maior vizinhança de pixels. Isto quer dizer que no domínio frequência nós estaremos reservando uma porção menor do espectro, estaremos cortando mais e mais das altas frequências. E, portanto, se esta é uma gaussiana no domínio espacial, esta aqui será uma gaussiana no domínio frequência, reservando apenas as frequências mais baixas. Bem, por outro lado, uma gaussiana mais estreita no domínio espacial, ela vai reduzir a quantidade de borramento. Isso quer dizer o seguinte, que ela vai remover menos componentes de alta frequência e, portanto, no domínio frequência, isso corresponderá a uma máscara gaussiana maior. Então, novamente, vamos repetir aqui o raciocínio. Se eu tenho um filtro passa-baixas e esse filtro tem um suporte maior, ele borrará mais. No domínio frequência, isso corresponde a preservar apenas as frequências menores, portanto, aquela máscara deve ser cada vez menor, e vice-versa. E, conforme eu já adiantei, isso não se aplica apenas para o caso gaussiano, mas se aplica para o suporte de filtros passa-baixas em geral. Ou seja, existe essa relação complementar, ou melhor, recíproca, né? Nos dois domínios, domínio espacial e domínio frequência. Tá? Notem que isso se reflete também no caso que nós já vimos ali do nosso filtro passa-baixas ideal com relação ao correspondente sinc truncado. À medida em que nós aumentamos a área do filtro ou da máscara para filtragem no domínio frequência, nós aumentamos a frequência do sync, ou seja, tornamos as oscilações mais próximas umas das outras, tornamos o filtro lá, aquela porção central bem mais estreita e todas as componentes, toda a oscilação mais estreita. Vamos então verificar de maneira mais formal esta relação que envolve então os comportamentos recíprocos relativos aos desvios padrões das gaussianas no domínio espacial e no domínio frequência. Então, para isso, vamos considerar aqui o caso de uma gaussiana em 1D, centrada na origem no domínio frequência. Vamos tratar aqui o domínio contínuo, né? O domínio discreto é semelhante. E eu vou utilizar a variável u para representar, então, a variável no domínio frequência e a variável x, conforme já vemos utilizando convencionalmente, para representar uma variável no domínio espacial. Então, como está centrada na origem, teremos aqui u menos
as coordenadas do centro zero, fica U ao quadrado, e aqui temos o sigma, o desvio padrão desta gaussiana. Lembrando que para obtermos então sua representação no domínio espacial, precisamos calcular a transformada discreta inversa, ou no caso, melhor, eu falei, estamos usando uma versão contínua, a transformada inversa de Fourier. E neste caso, obtemos, portanto, esta expressão, né, já padrão, que vocês conhecem bem. Então, a nossa função a ser transformada, no caso com a transformada inversa, e aqui, então, o sinal positivo no expoente. Bom, lembrando que esta exponencial complexa pode ser representada, né, por meio da fórmula de Euler como cosseno de 2πx mais i seno de 2πx. E lembrando ainda que seno é uma função ímpar e quando integrada em um intervalo simétrico, ela vai naturalmente convergir para zero. E o que nós temos neste caso, portanto, é uma representação mais simplificada e o resultado desta integral corresponde à expressão aqui mostrada. Notem que nós podemos reescrever essa expressão trazendo, por exemplo, o termo sigma quadrado para o denominador. E faremos isso dividindo, então, o numerador por 1 sobre sigma quadrado. O que nós obtemos aqui é uma nova função gaussiana, naturalmente que é escalada, né? E tem como desvio padrão o recíproco do desvio padrão utilizado, então, na sua representação no domínio frequência. Naturalmente, se nós invertermos o processo, continuaremos com a questão recíproca e, para o caso 2D, nós precisaríamos fazer apenas uma derivação semelhante à feita aqui para o caso 1D, que é sempre mais simples e fácil de seguir, né? Neste momento, eu gostaria de revisitar algumas transformações lineares que nós aprendemos a fazer no domínio espacial, né? Onde lá essas transformações são feitas, repito, de forma extremamente eficiente, por exemplo, ajuste de brilho, ajuste de contraste, cálculo de negativo de imagens, e nós vamos fazer um exercício de derivar essas transformações no domínio frequência. Eu repito, aqui o objetivo é apenas exercitar o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre o domínio frequência. Então, para que nós possamos fazer essas transformações lineares no domínio frequência, primeiro nós precisamos deixar muito claro quais são os papéis dos diferentes coeficientes de Fourier, os coeficientes do nosso espectro, né? Então, os coeficientes associados às frequências não zero, eles modulam as amplitudes das funções cosseno e seno. E, portanto, eles definem a estrutura da imagem. Por sua vez, o termo DC, ou seja, a frequência 00, o coeficiente associado à frequência 00, ele acumula as intensidades de todos os pixels da imagem e, portanto, ele se presta a fazer ajuste de brilho. Só repetindo, estas são as operações que nós vamos revisitar: ajuste de brilho, ajuste de contraste e o negativo de uma imagem. Então vamos lá. Bom, os coeficientes da transformada de Fourier em geral, eles definem, então, conforme eu já mencionei, a estrutura da imagem e eles não têm nenhuma influência sobre o brilho dela. Tá? Já o termo DC, conforme também mencionado, por acumular as intensidades de todos os pixels, ele regula o brilho da imagem. E, portanto, se nós subtrairmos de cada pixel, isso no domínio espacial, a média das intensidades de todos os pixels da imagem, nós estaremos obtendo, ao aplicarmos a transformada de Fourier dessa imagem, um valor de DC igual a zero,
Entretanto, estaremos mantendo todos os demais coeficientes inalterados. Então, vejamos. Seja, por exemplo, e aqui novamente em 1D, para simplificar a nossa discussão, nós temos a transformada discreta de Fourier de um sinal f, onde m corresponde então à média aritmética dos valores dos n valores de f de x. Né? Então, vamos lá. G de U, se nós então subtrairmos de cada um desses elementos, imagine, esses são as amostras, no caso 2D corresponderiam aos pixels da imagem, se nós subtrairmos o valor da média e calcularmos então a transformada discreta de Fourier, lembrem-se o seguinte, a transformada ela é um operador linear, logo nós podemos desmembrar essa diferença em dois somatórios, lembrando que este primeiro termo corresponde exatamente a f de u, enquanto que o segundo termo corresponde a m vezes um somatório de funções seno e cosseno ao longo de um período fundamental. E para este caso, então, nós obteríamos essa representação, onde, lembrando, né, lembrando que para o caso deste somatório aqui, né, soma de cossenos e senos por um período fundamental, a gente já sabe que o valor dessa soma será igual a zero se u for diferente de zero e será igual a n quando u for igual a zero. Teremos e elevado a zero, 1 somados entre n vezes. Bem, neste caso, nós teremos n vezes a média dos valores, a média m, que virá a fazer com que o valor de f de zero, né, f de zero menos m vezes n, né, isso produz então uma saída zero para o coeficiente g de zero. E para os demais, como essa soma será igual a zero, o valor de f de u fica inalterado. O caso é semelhante em 2D. Nesse caso, se subtrairmos de cada pixel da imagem o valor m, ou seja, a média das intensidades de todos os pixels, nós vamos obter um resultado onde o coeficiente, ou seja, o termo DC dessa imagem G vem ser igual a zero e todos os demais permanecem inalterados. Vamos então verificar esse resultado para o caso da imagem do cameraman mostrada aqui à esquerda. Ao centro, nós temos uma imagem obtida após subtrair de cada um dos pixels da imagem original a média de suas intensidades, tá? Neste caso, associada ao valor m. E à direita, nós temos uma imagem obtida a partir do cálculo da DFT da imagem original e subsequente atribuição do valor zero ao termo DC, ou seja, o termo DC foi zerado, todos os demais termos preservados, e aí então foi aplicada a transformada inversa. Notem que os coeficientes de A, B e C, eles são idênticos, exceto pelo termo DC. Neste caso, ele vale zero para as imagens B e C, sendo que, naturalmente, B e C são idênticas. Vamos então agora considerar o caso de ajuste de brilho. Como sabemos, apenas afeta o termo DC. Para o caso 1D no domínio espacial, nós definimos o ajuste de brilho como sendo g de x igual a f de x mais b. Assim, a transformada discreta de Fourier para este caso, dada por essa expressão, portanto, para o caso de G de U, ou seja, a transformada de G da imagem ou do sinal com o ajuste de brilho, nós podemos escrever como f de x mais b. Dada a linearidade da transformada,
nós podemos reescrever essa expressão como a seguinte soma de dois termos, onde o primeiro corresponde exatamente a f de u e o segundo é b vezes o somatório, né, de funções seno e cosseno por um período fundamental. Nós já vimos essa expressão há pouco. Assim, podemos reescrevê-la como f de u mais b vezes esse somatório, e lembrando que o somatório é igual a n quando u igual a zero e a zero quando u diferente de zero. Portanto, nós obtemos para o espectro resultante a situação em que g de u é igual a f de u mais b vezes n. Lembrando, n é o número de termos, né, o número de amostras do sinal f. Então, essa expressão acontece quando u igual a zero e o valor de g de u será exatamente igual a f de u se u for diferente de zero. Para o exemplo mostrado há pouco, envolvendo então aquela propriedade, né, com a imagem do cameraman, nós tínhamos b igual a menos m, ou seja, nós estávamos subtraindo de cada um dos pixels a média de suas intensidades. No caso 2D, para uma imagem n por m, nós temos então que g de u será igual a g de uv será igual a f de uv mais b, o termo o que eu estou tentando somar a cada um dos pixels da imagem, vezes n vezes m. Repito, n e m são as dimensões da imagem em questão. E isso acontece se u igual a v. Para os valores em que u não seja igual a vi igual a zero, ou seja, ambos iguais a zero, nós temos então que g de uv preserva então os coeficientes originais da imagem. Temos aqui um exemplo, tá? Uma imagem em tons de cinza, e foi feito então o ajuste de brilho, aumentando-se então o brilho por 60 unidades. Vamos agora considerar o caso de ajuste de contraste. Neste caso, nós precisamos escalar todos os coeficientes de forma apropriada para ajustar as amplitudes das ondas. No domínio espacial, esta operação era definida como g de x igual a s vezes f de x. Neste caso, novamente, lembrando aqui a expressão para a transformada discreta de Fourier, se computarmos a transformada discreta de Fourier para a função g, nós vamos obter esta expressão. Naturalmente, S é uma constante, pode ser então colocada fora do somatório, e isto resultará naturalmente na expressão S vezes f de u, ou seja, todos os coeficientes serão escalados pelo fator S. O caso em 2D é semelhante. Então, g de uv igual a S vezes f de uv. E note que, novamente, isso é bastante intuitivo, visto que nós estamos escalando, conforme mencionado aqui no início, as amplitudes das ondas, e isso, então, naturalmente contribui para o aumento de contraste, implementa o aumento de contraste. Vamos considerar então aqui um exemplo, né? Novamente uma imagem em tons de cinza e com o seu contraste multiplicado então por 4, né? Ou seja, S igual a 4. Nesse caso, nós aumentamos o contraste. Aqui um exemplo novamente de uma imagem em tons de cinza, onde foi feita uma redução de contraste, nesse caso, utilizando um valor S igual a 0,75. Vamos agora, então, considerar o caso do cálculo negativo de uma imagem. Lembrando que no domínio espacial, g de x é dado por 255 menos f de x, e isso precisa ser aplicado a cada um dos canais da imagem. Novamente,
a expressão para a DFT, a transformada discreta de Fourier de f de x. Portanto, para g de u, nós obteríamos uma expressão semelhante, 255 menos f de x. Novamente, por linearidade, nós obtemos a seguinte expressão, que pode ser, então, ainda simplificada dessa forma. Mais uma vez, nós já sabemos, né, o que resulta desta expressão aqui, desse somatório. Novamente, n se u igual a 0, 0 se u diferente de 0. Portanto, nós temos o seguinte resultado para o caso do negativo de uma imagem aplicado diretamente no domínio frequência. 255 vezes n, repito, n é o número de termos, é o número de amostras nesse sinal df, menos f de u, caso u seja igual a 0, e será igual a menos f de u se u for diferente de 0. Novamente, para o caso 2D, teremos g de uv igual a 255 vezes n vezes m. Lembra vocês, n e m são as dimensões da imagem, menos f de uv, caso u e v sejam iguais a 0, e será igual a menos f de uv, caso contrário. Vamos ver então aqui alguns exemplos, né? Exemplos de negativos calculados no domínio frequência. Para uma imagem em tons de cinza, temos aqui um resultado. Para uma imagem colorida, temos também o resultado aqui à direita. Mais um exemplo de negativo de imagem, tons de cinza e imagens coloridas. Vamos agora analisar o impacto das operações de shift tanto no domínio frequência quanto no domínio espacial. Nós vimos que aplicar uma operação de shift, ou seja, deslocar o termo DC para o centro da região a ser considerada, torna o processo de filtragem no domínio frequência bastante mais conveniente. Lembrando que ao levarmos então o termo DC para o centro, as frequências, como elas crescem radialmente em direção às bordas da imagem, faz com que a construção de máscara se torne mais simples, né? Mais conveniente. A pergunta importante é por que então que a gente precisa desfazer esse deslocamento antes de aplicar a transformada inversa? Se não aplicarmos, o que aconteceria? Uma outra pergunta é, e o que aconteceria com o espectro se nós aplicássemos um shift na imagem? Tudo isso é importante considerar, lembrando que a imagem de entrada é considerada periódica, assim como o espectro resultante também é considerado periódico, né? Então, por que nós precisamos desfazer esses shifts? Qual o impacto deles, tanto no domínio frequência quanto no domínio espacial? Vamos considerar então o efeito do shift realizado no domínio frequência sobre uma imagem no domínio espacial. Assim, seja a imagem no domínio espacial representada por f de xy e aqui obtida pela transformada inversa, né, a IDFT, aplicada ao espectro F maiúsculo de UV. Bem, seja então F delta a imagem que nós obteríamos se o espectro fosse deslocado por certas unidades, U0 e V0. Bem, o que nós teríamos aí? A imagem F delta seria obtida, portanto, pela transformada inversa, né, pela IDFT, aplicada a esse espectro. Mas lembrando que o espectro é periódico, a gente pode também representar essa mesma expressão simplesmente somando U0 e V0 nas coordenadas de U e V, respectivamente, o que tem o impacto nos termos aqui do expoente. Uma vez tendo essa expressão, nós podemos distribuir a multiplicação de x nos dois termos e podemos reescrever essa expressão como, né,
tendo essa única exponencial como produto de duas exponenciais. Elas têm a mesma base e assim obteríamos esse resultado. Bem, reproduzindo aqui a expressão que obtivemos ao final do último slide, nós podemos agora considerar o que aconteceria caso U0 igual a n sobre 2 e V0 igual a n sobre 2. Notem que isso corresponde exatamente a deslocar o termo DC para o centro da representação espectral, assim como feito pela operação FFT-shift. Notem que nesse caso, substituindo o valor m sobre 2 nessa expressão, nós estaremos cancelando o denominador m, ainda deixando aqui um denominador 2. O mesmo vai acontecer para o caso de V0, que nós vamos cancelar esse denominador n e deixar um denominador 2, e ambos podem agora cancelar o 2 que multiplica π. Neste caso, nós teremos a expressão mostrada aqui, onde restará apenas e elevado a π vezes x mais y. Notem ainda que este termo aqui no somatório corresponde a f de xy, o original, sem o deslocamento, sem o shift aplicado no domínio frequência. Além disso, este termo é uma constante, visto que não depende dos índices do somatório U e V. Portanto, pode ser colocado para fora do somatório, e aí nós obtemos a expressão f de xy, né, ou seja, a imagem original, multiplicada ponto a ponto por e elevado a i vezes π, que multiplica x mais y. Lembrando que essa expressão é igual a cosseno de πx mais y mais i seno de πx mais y, e que, neste caso, sempre teremos múltiplos inteiros de π, seno dessa expressão será sempre zero. E no caso da expressão do cosseno, quando x mais y for um número par, nós teremos o valor 1. Quando x mais y for um número ímpar, nós teremos o valor menos 1. Portanto, nós podemos reescrever essa expressão do seguinte modo, né? A imagem resultante é igual à imagem original multiplicada ponto a ponto por menos 1 elevado a x mais y. Neste caso, lembra, quando x mais y for um número par, o valor original é preservado do pixel. Quando o x mais y for igual a um número ímpar, nós teremos aqui o valor do pixel original multiplicado por menos 1 atribuído então a esta imagem de saída. Logo, concluímos que a aplicação da FFT-shift no domínio frequência equivale, portanto, à multiplicação ponto a ponto os pixels da imagem por a seguinte expressão conforme já mencionado. Temos aqui à direita uma ampliação da imagem do cameraman mostrando exatamente esse efeito. Para os pixels associados a somas de x mais y, a soma das coordenadas resultando um valor ímpar, isso acontece ser negativo o valor do pixel, a intensidade, e, portanto, nesta exibição aqui é apresentado como preto, né? Foi aproximado para zero, enquanto que o valor, no caso de soma de x mais y sendo par, foi preservado. Bom, e o que acontece se fizermos então o shift no domínio espacial? Neste caso, temos aqui a transformada de Fourier, né, obtendo então o seu espectro. Podemos fazer uma representação semelhante, uma derivação semelhante. Faremos agora um shift no domínio espacial. O que nós obteremos então no domínio frequência? Todas as operações são semelhantes e daí nós obteremos agora, né, por analogia, a seguinte representação. Note que vamos precisar também levar essa expressão aqui para o próximo slide. E aqui consideraremos o caso em que x0 e y0 correspondem exatamente a m sobre 2 e a n sobre 2, como nos casos anteriores. Notem que
neste caso, uma imagem shiftada produziria um resultado como este aqui. Bem, considerando m igual a 2, x0 igual a m sobre 2 e y0 igual a n sobre 2, nós também vamos cancelar o termo, o fator 2 e obter então uma expressão como essa. A única diferença é que agora temos variáveis no domínio espectral e temos o menos, sinal menos, em função de estarmos aplicando a DFT e não a IDFT. Mas o resultado é semelhante e aí passaremos a ter coeficientes com seus valores alternados, né? Ou melhor dizendo, multiplicados por -1 ou por 1 de forma alternada, dependendo então da soma U mais V ser um número correspondente. E aí, então, nós entendemos o impacto destas operações a nível do espectro. Por fim, vamos discutir os papéis das informações de amplitude e fase no espectro de Fourier. Em uma aula anterior, nós já apresentamos o espectro de amplitude e o espectro de fase. E uma pergunta interessante é: qual a contribuição da informação de amplitude e a informação de fase para a reconstrução de uma imagem ou para a representação de uma imagem? Então, é isso que nós vamos investigar a seguir. Cada coeficiente do espectro de Fourier representa um número complexo que, por sua vez, pode ser representado como um vetor no plano complexo. Aqui, cada vetor, então, possui uma magnitude e possui também uma direção representada aqui por esse ângulo θ. Portanto, cada coeficiente codifica uma amplitude representada no espectro e uma informação de fase correspondente à onda, ao seno e cosseno correspondente. Então, vamos lá. O que aconteceria, então, se nós tentássemos reconstruir a imagem utilizando apenas esta informação de amplitude, desconsiderando a informação de fase, ou seja, se representássemos todos os coeficientes apenas com um vetor alinhado aqui ao eixo real, tá? Que mantém, que preserva a sua magnitude, ou seja, se disséssemos que este vetor aqui, né, é o vetor 1, né? Ou seja, tem é o vetor sobre esse eixo real aqui e um vetor unitário. E, de outro modo, o que aconteceria se nós mantivéssemos a fase, mas normalizássemos o vetor, ou seja, descartássemos a informação de amplitude, né, a magnitude do vetor, e preservássemos a sua direção. Então, vamos ver o que aconteceria. Bom, no caso, se tentássemos reconstruir a imagem, né, aplicando a transformada inversa, utilizando apenas a informação de amplitude, nós obteríamos isto aqui. Esse é o resultado da transformada inversa aplicada usando apenas a informação de amplitude. Ou seja, se pegarmos aqueles coeficientes, calcularmos o seu valor absoluto, ou seja, a norma daquele vetor, e então aplicarmos a transformada inversa, obteremos isso. Por sua vez, se utilizarmos apenas a informação de fase, ou seja, se normalizarmos o vetor, mantivermos a sua direção, mas tornarmos a magnitude igual a 1, o que nós obtemos é este resultado. Notem que claramente essa imagem não nos diz nada precisamente sobre uma imagem original do cameraman, muito embora a informação de fase ela sim permita, por meio das interferências construtivas e destrutivas das diversas ondas, seno e cosseno, permita então a reconstrução da estrutura da imagem. Em resumo, a amplitude é responsável pelo contraste da imagem e a informação de fase é responsável pela estrutura da imagem. Então, quando nós pensamos ou lembramos
aqueles espectros de amplitude e fase, onde o espectro de fase parecia algo extremamente ruidoso, caótico, enquanto que parecia haver um pouco mais de ordem no espectro de amplitude, nós vemos que aquela informação de fase, ela é, na verdade, muito mais importante para a reconstrução da imagem do que a informação de amplitude. Temos aqui mais um exemplo, onde mostramos a imagem reconstruída a partir da informação de amplitude apenas, e aqui à direita a imagem reconstruída apenas utilizando a informação de fase. Novamente, né? Reforço, a informação de fase é fundamental e ela caracteriza, ela codifica a estrutura da imagem, enquanto que a informação de amplitude codifica o contraste, a informação de contraste necessária. Isto conclui esta aula.